Olá, pessoas leoninas, como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu estou muito bem, como sempre. Voltei para mais uma leitura aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Meu nome é Eros e você está no canal A Memória das Árvores. Já peço que você se inscreva, ative o sininho para não perder as próximas leituras. Me siga no meu Instagram aqui embaixo, na descrição do vídeo, @eros.miliari. Então vamos lá, Leão. Vou abrir para vocês hoje com o oráculo do despertar espiritual. Boa sorte. O que nós temos para os leoninos, por favor? Signo de Leão. Obrigado. O despertar. Novas visões, novas percepções. Aqui eu tenho você enxergando uma situação de uma forma diferente, ou se enxergando de uma forma diferente. Aqui nós temos os dentes de ouro no fundo do deck, que são essas mesmas cartas saíram para Capricórnio. Tem uma coisa aqui de se sentir merecedor, merecedora de algo novo. Vamos ver o que mais. O que mais nós temos para Leão? Um novo insight, uma nova percepção. Vieram duas, eu vou aceitar as duas. Temos o silêncio, ó, que foi outra carta que saiu para Capricórnio. E a luz do luar. Fundo do deck a gente tem a coragem. A verdade. A solução. Homem-Aranha. Nossa. Tá bem parecido com Capricórnio. Eu acho que deve estar conectada essas leituras. Assistam a leitura de Capricórnio. Principalmente se você tiver ascendente ou alguém na família. Porque aqui, para Capricórnio, a gente falou sobre o capricorniano sair do coletivo para ele se isolar e encontrar uma solução para um outro coletivo, ou para esse coletivo que ele vivenciou. E para vocês tem essa coisa também do silêncio. Tenho vocês mais recolhidos. Eu tenho o leão aqui como se você tivesse se retirado também de um ambiente coletivo, de um ambiente com muitas pessoas, e agora você está nesse processo. Estou com meu nariz meio... A rinite tá meio atacada. Esse processo mais de recolhimento, de silêncio, de ouvir a minha voz interior, de ouvir o meu eu interior. Só que para vocês, eu não sinto como se o coletivo ele fosse necessariamente algo ruim. Calma aí que eu vou abrir a janela. Eu preciso respirar um pouco. Não sinto como se fosse algo ruim, porque para Capricórnio saiu isso. Como se eles estivessem saindo de um ambiente tóxico, de um ambiente ruim. E para vocês eu não sinto isso. Eu não sinto como se você estivesse saindo de um ambiente necessariamente ruim, com pessoas ruins, ou que te faz mal. Mas que nesse momento é um ambiente que não tá te fazendo crescer. Tem mais a ver com vocês do que com o lugar, ou do que com as pessoas. Que é o contrário de Capricórnio. Capricórnio tinha mais a ver com o lugar, com as pessoas, com as situações que aconteciam ali. E aqui para vocês é o inverso. Tem mais a ver com vocês, a forma como você se sente, do que com o lugar em si. Que às vezes acontecem essas coisas, né? Às vezes a gente tá no lugar errado e na hora errada, mas se fosse em um outro momento, em outras circunstâncias, eu conseguiria me desenvolver ali naquela relação, naquela igreja, naquele trabalho.
Vamos ver. Eu vou abrir com o... Aliás, antes de abrir com o baralho cigano, eu vou tirar mais uma aqui com o oráculo do despertar. Sobre o que nós estamos falando aqui. Qual que é o tema dessa tiragem? Qual que é o tema da leitura? Obrigado. O presente. Presente no sentido de dom, de receber algo. Tá? Fundo do deck nós temos o bode expiatório. Então, eu sinto como se vocês fossem passar por uma situação, ou passaram por uma situação que deu errado, ou que vai dar errado, e que vai parecer que é algo ruim, porque talvez você queira muito que isso aconteça, talvez você queira muito, de repente, aquele emprego, ou você quer muito que esse relacionamento dê certo, e dá errado, mas dá errado para um bem maior, tá? Porque se você continuasse ali dentro dessas circunstâncias, talvez as coisas não iriam para o caminho que você estava imaginando. Vou abrir com o baralho cigano. E vai ser confuso para vocês. Tem uma energia muito confusa aqui nessa leitura. De silêncio, de querer respostas e não ter essas respostas. É como se eu estivesse perguntando alguma coisa para Deus e ele só permanecesse em silêncio. Ele não me desse as respostas que eu quero. E que no fim você vai entender. Eu sinto aqui com essa carta do presente que você vai entender o porquê de ter dado errado. Vão ser grandes possibilidades aqui. Você vai perceber as grandes possibilidades que isso vai trazer. O fato de ter dado errado vai trazer. Certo. O que nós temos para os leoninos? Energias com baralho cigano, por favor. A foice. O que mais? O livro. A lua. A cobra. O navio. E aí é assim, Leão, apesar de dar errado, eu não sinto como se essa situação ela fosse derradeira para vocês. Não é como se fosse assim, ai, deu errado, então eu vou... e acabou, deu errado e eu não tenho mais nenhuma chance de conhecer isso, não tenho mais nenhuma chance de fazer dar certo ou de me aproximar dessa situação. Porque eu sinto isso voltando para a vida de vocês de alguma forma. Ou você volta para essa pessoa, se nós estivermos falando de uma pessoa, ou para essa situação, para você até ter meio que um entendimento do porquê aquilo não ter ido para frente. No fundo do deck a gente tem um chicote. Dentro de mais ou menos, eu sinto que para muitas pessoas isso pode levar pelo menos uns 3 meses. Apesar da carta da foice estar no centro, pela posição das outras cartas, eu tenho um processo lento acontecendo. Então a gente tem você. Essa leitura está indo ao ar agora em outubro. Eu não sei quando você está assistindo. Mas pelo menos quando a gente estiver virando ali o ano de 25 para 26, é como se você tivesse a oportunidade, uma outra oportunidade de fazer isso acontecer. E você consegue realizar isso, só que você olha e você fala, nossa, não era o que eu estava pensando, ainda bem que não deu certo lá atrás, quando eu achava que precisava disso, porque as coisas teriam ido por um caminho que não foi, que eu não gostaria que acontecesse, sabe? Aconteceu um processo parecido pra mim há um tempo atrás, de eu achar que eu precisava muito de uma determinada situação.
e de ter dado errado, e foi uma coisa assim que acabou comigo. De ter dado errado, e eu lembro de eu ir pra igreja e chorar, 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 chorar muito. Eu nem ouvia o que acontecia na missa, eu só deitava ali no banco e eu chorava muito. E aí, anos depois, cerca de mais ou menos 3 anos depois, eu tive a oportunidade de novo de fazer aquilo, de estar nessa situação. E eu passei 3 dias dentro desse contexto, dentro dessa situação. E na hora que eu olhei para aquilo, eu falei, nossa, ainda bem que não deu certo 3 anos atrás. Porque se tivesse dado certo, eu estaria muito infeliz. E eu sinto você recebendo essa confirmação. Se você já passou pelo processo, né, deu errado já há tempos atrás, você vai ter essa oportunidade de fazer de novo. Ou se está dando errado agora, tem esse conforto de saber que não foi a vez derradeira, não é um ponto final, mas são reticências. Vamos ver, eu vou abrir com o tarô, só que eu sinto como se isso expandisse vocês. Tem uma expansão da consciência, como se você amadurecesse espiritualmente, amadurecesse profissionalmente e adquirisse um novo entendimento de mundo, de vida, Eu sinto como se muitas pessoas aqui fossem ter contato com coisas distantes, lugares distantes, pessoas estrangeiras, vão precisar de repente aprender a falar um outro idioma. Essa situação tem a ver com o contato com o estrangeiro, contato com coisas estranhas. Estranhas no sentido de desconhecidas, não no sentido de aberração da palavra, mas no sentido daquilo que é desconhecido. Você vai desbravar uma história, uma situação onde você vai lidar com um desconhecido. Certo? O que é essa situação de despertar que o leonino vai passar? Essa situação de entender que algo precisa dar errado. Rei de copas. Que a gente tem uma energia de peixes, câncer, escorpião. Que mais? Quem que é esse rei de copas? As de ouros. E um 5 de espadas. Eu sinto que a gente tá falando de uma pessoa. Sobre o que nós estamos falando, por favor? Qual que é o tema? 6 de ouros. O que mais? O hierofante, me dá mais uma, por favor. A estrela. Sinto que a gente tá falando de uma pessoa, Leão. E aqui é como se essa pessoa ela representasse, por algum motivo para vocês, uma chance. Como se você olhasse para esse rei de copas aqui, esse homem. Né? A gente tem um homem aqui, é como se ele viesse... Ele viesse com uma oportunidade para vocês. Ou ele se apresenta como uma oportunidade, ou ele... Ou você enxerga essa pessoa como uma oportunidade, mas não é uma oportunidade qualquer, é uma oportunidade, assim, da vida. Como se você olhasse para isso e você dissesse, nossa, essa pessoa, esse cara é a minha chance, e
Se eu deixar essa chance passar, nunca mais eu terei. Só que tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa muito errada. Eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu falo. No fundo do deck a gente tem um 4 de copas. Calma aí. Que esse hierofante com essa estrela... É como se você visse essa pessoa de uma forma milagrosa. Como se essa pessoa fosse enviada pra uma mão, como se essa pessoa fosse uma mão que te estendesse, enviada dos céus, enviada, enfim, de alguma coisa, aliás, que parece ser enviada dos céus, que parece ser um divisor de águas na sua vida. E a gente tem esse 5 de espadas aqui. Me dá esse navio, por favor. Explica esse navio aqui no baralho cigano. Temos um cavaleiro de ouros. Mais uma, por favor. O diabo. Fundo do deck. Temos um pajem de copas. Aqui eu vou endereçar essa leitura, que eu já sei exatamente sobre o que nós estamos falando. Eu vou endereçar essa leitura principalmente para mulheres, tá? Que eu sei que a maioria do público que assiste é mulher, e a maioria do público que cai nesse tipo de situação aqui também é mulher, é um público mais feminino. Eu não vou ficar fazendo rodeios, tá? Eu não sei se eu posso falar, porque senão o YouTube talvez derrube meu vídeo. Mas eu sinto que nós estamos falando aqui sobre uma pessoa que tem muita vontade de conhecer o mundo, alguém que tem vontade de conhecer outras línguas, que tem vontade de conhecer outros lugares, que tem vontade de explorar. É uma pessoa livre, que quer voar aqui. E talvez você tenha conhecido, ou talvez você vai se deparar com alguém que vai se apresentar como essa oportunidade de conhecer o mundo, essa oportunidade de sair do seu local de origem, essa oportunidade de desbravar novos lugares. E pelas cartas eu diria para você pesquisar, porque tudo que vem muito fácil, tudo que tem muito fácil é porque existe alguma coisa por trás, né? Não existe almoço grátis, existe sempre um interesse no fundo disso. Assistam o canal da Dani Boghioni. É que eu não posso falar, eu que falei que eu não ia fazer rodeios, mas eu não posso falar porque talvez o YouTube derrube o meu vídeo. Assistam o canal da Dani Boghioni. Ela tem um canal aqui no YouTube bem grande, chama Sobrevivendo na Turquia. E ela fala sobre casos de meninas que se apaixonam por rapazes estrangeiros, e aí elas fazem constroem um relacionamento à distância, e elas ficam super apaixonadas e super encantadas com a ideia de viver um grande amor internacional, fora do país e etc. Tenham cuidado com isso, tá? Vocês já sabem sobre o que eu tô falando, já sabem qual que é o tema aqui da nossa leitura. Ofertas também de trabalho que pareçam muito
muito vislumbrantes, que pareçam, nossa, essa é a oportunidade da minha vida e se eu deixar passar, nunca mais eu terei igual. Cuidado. Meninas, principalmente, mulheres mais jovens, vamos tenham consciência, façam um juízo de valor, tenham clareza, gente. Né? Pensa, eu sou uma mulher no auge dos meus 40 anos, 45, 50 anos. Esse rapaz nas Arábias, de 25, 23, 20 anos, ele vai realmente estar apaixonado por mim? Quais são as probabilidades desse rapaz, do outro lado do mundo, estar apaixonado por mim e dele estar disposto a fazer o possível e o impossível para me trazer pro lado dele? Vamos ter clareza, gente. Ah, apareceu essa oportunidade de trabalho. Tá, tudo bem. Mas quais são as probabilidades? Por que que eles querem me contratar? Será que não tem ninguém lá no lugar onde eles estão que possa fazer esse tipo de trabalho, que tenha as habilidades necessárias para fazer esse tipo de trabalho? Ah, me chamaram para trabalhar lá na Grécia como balconista, como garçonete. Qual que é o custo que essa empresa vai ter para trazer você de lá do Brasil, ou seja lá de onde você mora, para me trazer do Brasil, para me tirar do Brasil, vão ter que pagar os meus custos de imigração, vão ter que pagar visto, vão ter que pagar viagem de avião, passagem de avião, vão ter que pagar a minha acomodação. Né? Vamos ter clareza, gente. Por que eles pagariam por mim? Para me tirar daqui para fazer uma coisa lá, que com certeza tem gente que pode fazer a mesma atividade lá onde eles já estão. Eu acho que é sobre isso que essa leitura tá falando. A gente tá falando de uma situação muito específica. Sinto que é um alerta, tá? Como eu falei no início da leitura. Você vai ter a oportunidade de ver mais pra frente que foi um livramento. Que se você tivesse ido... se você tivesse ido, você teria sido muito infeliz. Se você tivesse ido, talvez você nem estaria mais aqui. Eu vou finalizar por aqui, tá? Eu acho que eu dei o recado que eu tinha que dar. Era sobre isso que a gente estava falando. Vou finalizar com o Oráculo das Intenções. Uma mensagem final, por favor. O florescer. Há algo grandioso em cada ser. A verdadeira essência quer desabrochar, sem máscaras, sem culpas ou ressentimentos. Quando acolhemos nossa essência e percebemos que somos merecedores, o universo responde ao nosso chamado. Floresça. Sabe, quer conhecer o mundo? Construa construa um meio, né? Construa condições, vá atrás de condições para conhecer o mundo. Não dependa de terceiros, de propostas milagrosas, de amores milagrosos, de homens milagrosos que parecem, que se pintam como milagrosos. Fundo do deck, ó. Estabilidade. Construa sua estabilidade primeiro. Como que eu vou embora para construir alguma coisa lá longe se eu não tenho minha estabilidade aqui? É necessário se desprender de toda negatividade que impede seu potencial criativo. Um processo de cura interior se faz necessário para se reconectar com a sacralidade da vida. Né? Outra coisa, que são muitas coisas para falar,
em relação a isso. Às vezes pode até ser que a proposta seja real, né? Eu conheci um cara legal, a gente já se viu pessoalmente, a gente se conversa, parece que vai dar certo e tudo bem. Pode ser que dê certo mesmo, a relação dê certo, mas mudar de país, gente, é uma coisa que não é pra todo mundo. E eu não falo isso no sentido de, eu sou especial porque eu me mudei de país e hoje eu sou feliz no novo país. Mas no sentido de que depende muito do seu histórico, de quem você é, né? Se você é uma pessoa muito apegada à família, se você é uma pessoa muito apegada à sua forma de vida no lugar onde você vive, talvez mudar de país, às vezes as pessoas pensam que é a solução dos meus problemas, né? Eu vou estar me livrando dos meus problemas. Quando na verdade não, você está trocando os problemas que você tem no seu país de origem pelos problemas do país do outro. Isso não quer dizer que você vai ser infeliz, mas pode ser que você não se adapte. Pode ser que você tenha muitas dificuldades para aprender a língua. Pode ser que seja muito difícil você se inserir dentro do mercado de trabalho, enfim. Eu posso gravar um vídeo só sobre isso depois, senão vai ficar muito estendido, vai ficar muito longo e vocês vão me xingar. É isso, gente. Se cuidem, tenham senso crítico, tenham clareza. Um beijo e até a próxima.